da Nação, o teu programa de debate e reflexão sobre os assuntos da vida económica, social e cultural da Guiné-Bissau. Esta semana temos uma emissão especial alusiva ao Dia da Mulher Guineense, que é 30 de janeiro, data em que faleceu a nossa heroína nacional, Titina Silá. E, atendendo a este facto, temos aqui no espaço Estado da Nação duas convidadas especiais. Do meu lado direito tenho a Aissatou Diallo, que é uma ativista para as causas sociais e da emancipação da mulher guineense aqui em Portugal. Trabalha no âmbito do programa Mosqueba, nas atividades de luta contra a mutilação genital feminina, uma grande ativista guineense. Do meu lado esquerdo tenho a Nirvana Araújo, que é uma guineense muito ativa, também ela ativista das causas sociais e uma ativista dos direitos humanos. Neste momento está no programa Ubuntu e é estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E a nossa colega de painel e membro do Estado da Nação, Rita Ié, socióloga guineense, também ela uma ativista das causas sociais da mulher e da defesa da mulher guineense. O debate vai se centrar essencialmente sobre aspectos ligados com a participação da mulher na sociedade guineense, qual tem sido o papel da mulher na sociedade guineense, no desenvolvimento social, económico e cultural da Guiné-Bissau. Vou pedir às minhas convidadas que façam uma abordagem sobre a participação da mulher nos aspectos políticos, social, cultural, literário, em todos os aspectos da esfera social. Por isso, gostaria de dar a palavra a Aissatou Diallo. Muito obrigada, agradeço o convite. Penso que nós, as mulheres, sempre tivemos o nosso lugar na sociedade guineense e temos vindo a evoluir e a firmar-nos cada vez mais. O que tem acontecido também graças à evolução e à abertura da própria sociedade, nós temos estado a afirmar-nos mais em todas as áreas, quer a nível político, quer a nível social, cultural. Principalmente a nível cultural, nós temos estado a conseguir equilibrar um pouco os nossos direitos, os nossos deveres e tentar marcar a nossa posição em todas as áreas em que nós participamos. Fomos sempre o pilar de qualquer família num país. As mulheres são as batalhadoras, mesmo as que estão em casa são as que tomam conta de uma família, são as que sempre conseguiram de alguma forma fazer com que com que os seus filhos cheguem onde estão hoje em dia. E penso que o nosso papel tem sido bastante destacado na nossa sociedade atual. Muito bem. Agora, passando aqui à nossa amiga Nirvana Araújo, gostaria de ouvir qual é a sua visão sobre o papel da mulher, nomeadamente em aspectos ligados à evolução e ao desenvolvimento da cultura guineense, nomeadamente na diáspora e não só também. Antes de mais, queria agradecer pelo convite. Muito obrigada, e também queria agradecer por fazer parte de um painel com umas mulheres guineenses de grande força, exemplo de grandes mulheres da Guiné-Bissau que temos. Temos mulheres, antes de mais, que têm uma força extrema, como a Aissatou estava a dizer, protegem os seus filhos com uma grandeza enorme. Muitas delas são mães solteiras e vemos, têm 2, 3, 4 trabalhos, mas chegam a casa, cuidam dos filhos, dão amor e dão tudo mais. São mulheres que é para se ter orgulho. Eu acho que elas se deixaram, ao longo do tempo, estão a ganhar outra vez a força, mas deixaram-se dominar pelo domínio dos homens. Os homens na Guiné-Bissau têm um poder, digamos, um poder incrível, ou seja, dominam as mulheres e elas deixam-se voluntariamente dominar pelos homens. Também por causa da estrutura social, não é? Exatamente, por causa da estrutura social, mas é algo que se deve alterar ao longo dos tempos e acho que a mulher guineense está
a caminhar para essa alteração e deve o fazer com maior intensidade, cada vez mais. Exatamente. Agora vou passar aqui a primeira intervenção da Rita Ié, ela que é socióloga guineense e que é membro do Estado da Nação. E qual é o ponto de vista, qual é a visão que tem do papel que a mulher tem desempenhado nos vários momentos da vida nacional na Guiné-Bissau? Bom, eu acho que gosto de pensar na mulher guineense como uma gestora. Não uma gestora no sentido académico, mas uma gestora porque a mulher cuida da casa, cuida dos filhos, cuida das finanças, cuida de tudo. E às vezes é um pouco difícil ela encontrar tempo para ela mesma. Eu vejo a mulher guineense como um pilar da sociedade. Graças a ela, os filhos têm educação, os filhos têm alimentação. A mulher guineense, o papel dela acaba por ser multifacetado. Ela não é apenas mãe, mas é a provedora também. E vendo numa perspectiva relativamente ao nosso país, a mulher tem vindo a destacar-se mais na sociedade ao longo do tempo. Acredito que muito mais nesta última década, possivelmente. Mas, ainda que tenhamos alguns exemplos de figuras femininas bastante marcantes na sociedade guineense, como Odete Semedo, que é a atual Ministra da Educação, como a Carmelita Pires, como o Carmen Pereira, Ministra da Justiça, exatamente. Temos que tentar ver as mulheres anónimas, aquelas que não são conhecidas, que no seu dia-a-dia fazem esforços colossais. As mulheres videiras, exatamente, para que sustentam a sociedade guineense. Para que os filhos, as crianças, possam ser o futuro de uma geração e de uma sociedade que se quer equilibrada e justa em todos os aspectos, principalmente a nível de género. E o que é que pensam relativamente ao papel do Estado nesta tentativa de equilíbrio, eu diria de justiça ou de equidade em relação a oportunidades que se dá às mulheres e aos homens na Guiné? Nomeadamente, um exemplo que se pode dar, quando em casa uma pessoa tem 2 filhos, um rapaz e uma menina, normalmente o rapaz e a menina vão para a escola, porque há uma escolaridade obrigatória, entretanto deixa-se a menina, quando volta, em vez de ir estudar, tem que ir tomar conta dos afazeres da casa. Qual é a percepção que se tem disto? É isso. A minha ideia é, atualmente, portanto, esta questão está ligada a questões culturais, no geral. As mulheres é que têm que fazer tudo, as meninas têm que aprender para amanhã serem boas mulheres, donas de casa, mães. No entanto, lá está, embora haja alguma evolução atualmente, continua a viver-se essa questão. Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu tenho um casal. No entanto, faço, ou pelo menos tento transmitir-lhes que se hoje tu lavas a louça, amanhã é a tua vez. Portanto, há aqui estou a tentar transmitir-lhes esses valores. Mudança de comportamento. Exatamente, mas tem a ver com questões culturais. E muitas das vezes a própria cultura não consegue interpretar muitíssimo bem o papel tanto do homem como da mulher. Nós estamos habituados que sejam as mulheres a fazerem tudo e transmitimos esses valores às nossas filhas. Vocês chegam da escola, o que é que tens de fazer? Não podes ser preguiçosa. Tens que lavar, tens que ir buscar água, tens que varrer a casa, tens que ser uma menina, tens de ser uma mulher para amanhã, tens que servir de exemplo. No entanto, sabemos que não é bem assim, porque mais tarde os nossos filhos saem, vão para fora, já cresceram, estão a estudar, vão ter que enfrentar uma nova realidade. Muitas das vezes, quando chegam cá, por exemplo, na Europa, são obrigados a aprender a estarem sozinhos. Então, se não são incutidos alguns valores de também os chamados trabalhos femininos, acabam por ter algumas dificuldades até se orientarem. Portanto, hoje em dia, a minha visão deveria ser a minha visão, e o que eu acho é que os pais devem continuar a transmitir é fugir um pouco desta questão de tu és mulher, tens que continuar a tratar, tens que continuar a fazer afazeres de mulher,
mas de uma forma equilibrada. Ou seja, uma mudança de uma paradigma. mudança, exatamente, que nada tem a ver também com religião. Exatamente. Portanto, é uma mudança de mentalidade. Porque muitas das vezes refugiamos-nos nessas Exatamente. questões de religião, de tradição, o que não corresponde à verdade, porque a sociedade tem que, Exatamente. entretanto, evoluir. Exato. Nirvana, um aspecto que me tem deixado um pouco intrigado na vida política, nomeadamente, é ver que normalmente a tendência é de deixar as mulheres em segundo plano. O que eu não compreendo, porque, repare, eu tive, nas turmas que eu tive, nomeadamente na faculdade, os melhores alunos da turma eram normalmente meninas, mas vê-se mais à frente, quem assume o protagonismo, nomeadamente no aspecto político, na tomada de decisão, são os homens. Mas isto advém também da sociedade, ou as mulheres têm que tomar rédea ao poder, como se diz ali por aí. As mulheres têm que tomar rédea ao poder. Qual é a visão que tens sobre isso? Acho que são as duas coisas. Advém da sociedade, porque é como se estrutura a família, é uma família patriarcal, ou seja, o pai é que manda em casa, é o homem que tem a voz, a mulher muitas vezes não tem essa voz e já vem então desde a família e transfere para a sociedade também. Claro que neste aspecto, como eu estava a indicar há pouco, a mulher tem que fazer por isso. Se a mulher voluntariamente cede-se ao domínio do homem, o homem também não vai querer perder o poder que ele tem. Obrigada. Eu tenho o poder, não vou querer perdê-lo. A mulher é que se tem que contrariar contra o poder do homem. E é por isso que eu acho que se juntam essas duas coisas. Só que é um pouco mais complicado, porque se formos a ver na nossa sociedade, aqui nós temos uma visão diferente. Como a Cedo estava a indicar, ela tanto ao filho homem como ao filho mulher, a filha mulher tenta que eles façam os deveres de casa e tentam que lave a louça hoje, lave a sala amanhã, enfim. Só que na Guiné não é bem assim. O homem fica sentado no sofá, viu, sei lá, a televisão que estiver a dar na televisão, a mulher é que tem que lavar o chão, a mulher é que tem que cozinhar, a mulher é que tem que fazer tudo. O homem só traz o dinheiro para casa. E isso causa as grandes desigualdades. Mas hoje, como na Guiné, há uma mudança de paradigma. Pelo menos na maioria da camada populacional, da população. No sentido em que, hoje, vê-se claramente que é a mulher quem traz mais rendimentos para casa do que os homens. Eu falo, por exemplo, nas mulheres bideiras, são elas que servem de sustento das casas. Normalmente os homens trabalham na época sazonalmente, na época da chuva, por causa da agricultura. Mas normalmente quem trabalha durante o ano todo é a mulher que tem que ir comprar e vender, comprar peixe e vender peixe, comprar manga e vender. Rita, qual é a tua visão enquanto alguém que conhece a estrutura da sociedade? Qual é o trabalho que deve fazer aqui? É a própria sociedade, através das suas instituições de escola e por aí fora, ou é a própria família que tem que desempenhar aqui um papel mais importante, de mostrar que a mulher é tão importante como o homem para o desenvolvimento da nossa sociedade? Eu acho que o trabalho inicial deverá ser com a família. Como todos sabem, a família é o primeiro agente de educação de uma criança e posteriormente a sociedade. Deverá ser um processo de continuidade. Mas acredito que aqui também é uma questão de mentalidades. Quando nós falamos em sociedade, temos que nos lembrar que a sociedade é constituída por pessoas. Logo, as pessoas têm que ter uma outra visão das coisas e uma outra forma de conseguir equilibrar aquilo que deve ser feito para que a sociedade seja funcional, que seja bem estruturada. E nesse aspecto penso que está bastante enraizada assim, a ideia de que a mulher está talhada para determinadas funções e o homem para outras. Como isso foi-nos passado, exatamente como a Nirvana disse, pela sociedade ser bastante patriarcal, a mulher acaba por também assumir esses valores, Interiorizar incuti-los, exatamente, sedimentam-se, e então acaba por ser um pouco difícil romper com certas tradições, digamos assim. Tem que partir um pouco das mulheres, também têm que ter uma outra visão. É necessário romper com determinados dogmas e parar de limitar a ideia de que o homem é para determinadas coisas, a mulher é para outras. Penso que quando nós conseguirmos ver as coisas de forma igual, ou quando conseguirmos transmitir a uma criança que ela tanto pode ser boa a cuidar de casa como pode ser boa a desempenhar uma função pública,
E talvez a sociedade também possa começar a adaptar-se a essa forma de educação, essa forma de transmitir. Ou seja, aqui a perspectiva é dupla, no sentido em que a família tem o seu papel, Claro. e a sociedade tem o seu papel através das suas instituições de educação. Mas eu volto a pegar nesse aspecto aqui, que eu julgo que é central, a ideia do exercício do poder. Porque muitas das vezes a forma como o homem exerce o poder, ou tem tendência para exercer o poder, é porque o exerce na esfera pública. Exato. E eu muitas das vezes ligo isto à política, à participação, porque só se as mulheres tomassem a rédea do poder e começassem a participar mais e a legislarem de acordo com determinadas sensibilidades, se calhar o paradigma começa a mudar daqui. E é nesse ponto que eu queria pegar e perguntar a essa tu, qual é a avaliação que faz, apesar de sabermos que desde a luta de libertação nacional podemos chamar nomes como Titina Silá, Francisca Pereira, Carmen Pereira, muitas mulheres, quer essas que de uma certa forma sobressaíram, mas outras que estavam na linha de frente em fazer chegar munições, mantimentos, outras que estavam na retaguarda a tratar como enfermeiras, como pessoas que ajudavam os combatentes psicologicamente. Mas também, depois da independência, verificamos que a mulher, em certa medida, perde um certo posicionamento, nomeadamente no período do Partido Único, com o PAGC. As mulheres ou eram do UDEMU ou estavam ali num grupo de mandiondade e não tinham uma voz ativa. E a abertura política permitiu-nos uma coisa, desde logo, termos tido uma mulher como candidata a Presidente da República, termos tido uma mulher como líder partidário. E porquê, eu pergunto, porquê que uma mulher não chega? Verificamos, por exemplo, Cabo Verde, onde a atual presidente agora, a Janira Ofer Almada, é uma mulher. O que é que a mulher guinense tem que fazer para tomar rede nos poderes, apesar de valorizarmos o papel da Antonieta Rosa Gomes, enquanto por tudo o que ela fez no período da democracia? O que é que a mulher tem que fazer agora para tomar rede ao poder nos partidos e no país? Qual é o que que faltou? O que é que faltou? O que é que tem faltado? Portanto, eu penso sempre sobre este assunto e a conclusão que eu chego, portanto, desta aqui tocaste em vários pontos que acabam por ser algumas feridas. Porquê? Porque na verdade a Titina Silá, pronto, a nossa heroína nacional, quando nós lemos a história da Titina, sabemos que ela deu formação a várias mulheres. Portanto, havia muitas enfermeiras que tomaram conta, no entanto, praticamente não foram destacadas. Portanto, o porquê tem a ver obviamente com a nossa sociedade, a mentalidade. Amílcar Cabral nunca quis isso, pelo contrário, destacou sempre a mulher, destacou a emancipação da mulher, o papel da mulher na sociedade. Só que depois da guerra colonial, o que é que acabou por acontecer? De alguma forma, aquelas heroínas nacionais perderam algum poder porque tinham um único líder que os apoiava. Portanto, eram mulheres porque sobressaíram porque o Amílcar Cabral quis que fosse assim. O que aconteceu, lá está, vivemos numa sociedade que é uma sociedade dominada pelos homens. Acabaram por destacar-se algumas delas, que é o facto, tal Antonieta Rosa Gomes, portanto, a Francisca Vaz, que é a Zinha Vaz. Exatamente. E por aí adiante. E por aí. Portanto, estas mulheres conseguiram de alguma forma conquistar o seu espaço e sobressaíram. No entanto, nunca falamos das videiras, nunca falamos das mulheres combatentes, por exemplo, que só são destacadas no dia que se assinala o Dia da Mulher Guinense. Vê-se um desfile de mulheres, quer dizer, que não são destacadas nem uma vez por ano, ou, quer dizer, que só são destacadas uma vez por ano, ou então esporadicamente. São as que vivem no anonimato. O que eu acho é que as mulheres que têm estado no poder e que têm feito e têm tido a oportunidade de estar no poder, que eu louvo e admiro e respeito, no fundo deviam aproveitar um pouco mais o seu papel. Gostaria que retesse essa parte e vamos só a um brevíssimo intervalo e já voltamos. Ok. Cabra que canta vitória, sol com arde, liberdade que entra no terra. Mais uma vez, bem-vindos ao Estado
da Nação, essa tu estávamos a abordar um aspecto que eu julgo que é extremamente importante e que é central na questão da emancipação das mulheres relativamente à relação das mulheres com o poder e a chegada das mulheres ao poder. Gostaria de terminar esse raciocínio. Portanto, o que eu estava a tentar transmitir é que várias mulheres passaram pelo poder, pelo governo e continuam a passar. No entanto, continua a haver uma pouca participação das mulheres. O que é que isso quer dizer? As que chegam ao poder, eu acho que deveriam fincar... Fazer um fincapé, entre aspas. Pronto, deviam aproveitar o seu papel, deveriam legislar leis que permitam a participação da mulher. No Parlamento nós não vemos muitas mulheres, existem poucas mulheres e mesmo as que lá estão não sinto que consigam... Estão na segunda linha. Exatamente, portanto deviam levantar mais a voz para serem reconhecidas, porque temos várias mulheres altamente diferenciadas e que poderiam ter um outro tipo de papel, mas que valorizasse mais a participação da mulher na sociedade, porque todas as mulheres têm sido o ponto fulcral da nossa sociedade. Muito bem. Agora, voltando aqui a Nirvana, eu sei que tem trabalhado muito no aspecto de luta contra as práticas nefastas contra a mulher e a criança, a designada MGF, e eu gostaria de ouvir qual é que tem sido o engajamento que as mulheres têm tido em todo esse processo. Gostaria de refletir que é uma opinião pessoal, é um assunto muito sensível de se tocar e nem todos podem ver isto com os bons olhos. Eu sou contra a mutilação genital feminina nos casamentos forçados e acho que todas as mulheres que têm educação, têm informação, também o são. Não digo todas, mas pelo menos 99% das mulheres tornam-se contra a mutilação genital feminina em casamentos forçados depois de terem informação e terem ensinamento. Não digo terem escolaridade, terem informação sobre o assunto. É muito necessário ter informação sobre o assunto. Elas escondem-se, a mutilação genital feminina é um tabu para elas e se aquilo for mais falado, se o tema for divulgado, se o tema for falado entre as mulheres, aquilo vai-se combater. Gostaria também de referir sobre a violência doméstica, que é um assunto que está atualmente gritante na Guiné-Bissau. Há que combater, há que criar leis que combatam a violência doméstica, há que também fazer com que a lei que existe já sobre a mutilação genital feminina seja aplicada, seja controlada também a mutilação genital feminina e também criar uma lei para os casamentos forçados, que existem, casamentos baseados no dinheiro, baseados em outros interesses, existem e que há que ser combatido. Ou seja, no fundo aqui é uma maior intervenção das mulheres no sentido de poderem persuadir, digamos assim, influenciar o poder político na tomada de determinadas medidas que possam pôr cobro a estas situações. Não só da mulher, podemos ir no sentido que a Arcete estava a indicar de estarmos mais presentes na política, sim, isso vai ajudar com que podemos lutar a favor dos nossos interesses, vai nos ajudar sim, mas acho que também que o Estado, a política, os homens que estão à frente dos partidos, eles também têm que ver estas situações e têm que dar o primeiro avanço. Porque, querendo ou não, o homem tem a voz na sociedade guinense. Se eles derem o primeiro avanço contra, porque há muitos que são contra, há outros que não ligam, principalmente a mutilação genital feminina, dizem é um assunto das mulheres e não ligam. Por isso, se os homens derem o primeiro passo, será um avanço para acabar com estas práticas nefastas. Pronto, esta é a ideia central. Rita, eu gostaria de pegar num outro, apesar de já não termos muito tempo, numa questão que pronto, ouve-se por aí muitas das vezes as pessoas dizerem mas as mulheres vitimizam-se e não sei o quê, não querem tomar a rédea o poder, não fazem nada para isto. Qual é a visão que se tem aqui? Será que há mesmo uma vitimização ou é real, como a Nirvana estava a dizer, existe mesmo violência doméstica? A questão da mutilação genital feminina é uma questão central. O que é que se pode dizer sobre isto?
Na minha opinião, pessoal também, penso que podemos analisar a situação de duas formas. Em primeiro lugar, não possivelmente, mas concretamente, em primeiro lugar, a sociedade está instituída de uma maneira. O homem tem o papel central. Então a mulher sempre vai para o segundo plano, não tendo a oportunidade de poder expressar a sua opinião. Isso acaba por ser incutido, como já tinha referido há pouco, acaba por ser incutido e assimilado pela mulher, mas agora, com envolvidos 42 anos desde a data do falecimento da Titina Silá, podemos dizer que neste momento, se as mulheres não têm um lugar de destaque na sociedade guineense, será mais por culpa delas, não propriamente por intervenção masculina, mas também porque estamos numa fase em que temos que começar a quebrar e a romper com certas ideias ou certos valores que foram-nos incutindo durante estes muitos anos. Aquilo que eu acho é que é importante nós darmos relevo à educação. Qualquer sociedade bem estruturada, desenvolvida, passa pela educação. Então temos que incentivar não só as mulheres, qualquer criança tem o direito a se instruir, a ter uma outra visão do mundo, a não estar condicionada por aquilo que lhe é dito e nunca tomar isso como verdade absoluta. Então a mulher precisa de ser incentivada e temos que lhe mostrar que a educação dá poder para muita coisa. Se nós queremos ver mais mulheres na política, se queremos ver mais mulheres na área da saúde, mais mulheres na área da educação, na esfera social e económica, temos que incentivar as jovens de hoje em dia, as meninas, as crianças que estão agora a aprender o ABC. E para podermos ter um dia aquela sociedade que nós sonhámos, que Cabral sonhou e que muitas outras pessoas têm estado a sonhar. Penso que passa pela educação e não só, também, por uma mudança de mentalidades e tentarmos assumir a ideia de que somos para estruturar a sociedade. Não nos podemos ver como rivais, não podemos achar que um tem que tomar o lugar do outro ou porque os homens mandaram durante muitos anos, agora nós temos que assumir o poder, pelo menos não de uma forma absoluta e completa, porque a verdade é que temos que viver numa sociedade de mutualismo. Ambos somos ali necessários. uma compartilhação do poder e do exercício do poder e todos assumirem a sua responsabilidade perante o país. Isso é que é mais tentarmos importante. evitar de esquivarmos um pouco as nossas responsabilidades e tentar fugir também à perspectiva de que o outro pode fazer ou o outro vai fazer. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Às vezes esse é o erro no qual nós caímos, porque ficamos sempre à espera que outra pessoa tome a iniciativa. Muito bem, minhas senhoras, ficava aqui horas e horas a falar convosco, mas o tempo não nos perdoa. Assim que nos está a assistir, muito obrigado e até a próxima. Sangue novo, a mi parido.